Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui no GEP, num evento onde pensamos em transmitir os estudos que Allan Kardec nos traz através das obras básicas. Nessa noite, estudando o nosso Evangelho, o capítulo 5, que se refere à bem-aventurança, bem-aventurados aflitos. Pedimos a Jesus, o médico das nossas almas, que nos inspire, a fim de que possamos discorrer o assunto dentro do pensamento espírita, como Jesus nos ensina. Porque falamos dentro do princípio das ideias de Jesus. Porque o Evangelho, o Novo Testamento, do qual foi extraído o nosso Evangelho, ao longo desses milênios tem sido pouco entendido, pouco lido e muito pouco entendido. Porque o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que relembraria suas palavras, realçaria todas as virtudes que ele nos exemplificou, encontram-se nas obras básicas do Evangelho. A sua parte filosófica, no Livro dos Espíritos, 1019 questões, e a sua parte científica de comprovação, um verdadeiro tratado sobre o espírito, no Livro dos Médiuns, o terceiro livro do Pentateuco Espírita. Nós vamos verificar, ou melhor, o quarto, o céu e o inferno, e o quinto, a Gênese. Portanto, o Espiritismo, no capítulo 28 do Evangelho, do nosso Evangelho, Kardec nos esclarece que ele não é uma religião dogmática, ritualística, no molde das outras religiões. O Espiritismo é uma ciência filosófica ou uma filosofia científica com consequências morais. Ou seja, o Livro dos Espíritos tem essas mais de 1000 perguntas e respostas dadas pelos Espíritos, num estudo que Kardec fez exaustivo, buscando na causa, buscando no fenômeno a causa daquelas manifestações físicas, as mesas girantes. E vai encontrar, então, movimentando através dos fluidos materiais e espirituais, os espíritos, que é o indivíduo, que são os homens que por aqui passaram e desencarnaram e reencarnam. Nós vamos encontrar então na reencarnação a justiça divina. Aliás, um nome do livro que Emmanuel escreve através de Chico Xavier, quando o Céu e o Inferno, Justiça e Consolações, completa 100 anos. É um livro magnífico, de profundo estudo e reflexão, que nos traz muitas respostas sobre a nossa vida.
Então, se o Espiritismo é uma ciência porque comprova a vida do espírito, filosófica porque questiona sobre a própria vida, o que é a vida, todos esses questionamentos visam o futuro do indivíduo. Quem sou eu? Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Vamos encontrar então na doutrina espírita o infinito laboratório divino composto de todas as leis infinitamente sábias, infinitamente justas, infinitamente misericordiosas, como o próprio Criador. Então, nós vamos verificar que a doutrina espírita, ela é um conteúdo todo divino, não tem o aporte do homem na doutrina, porque ela trata, desvenda, explica o indivíduo, o ser humano, assim como todos os seres da criação, ratificando os 10 mandamentos que representam a primeira revelação, lá por Moisés. Ele traz no seu amor infinito toda a possibilidade do indivíduo galgar a própria felicidade. Uma felicidade que nós não conhecemos, que dificulta o nosso entendimento à proporção que nós valorizamos a matéria. Os sentidos do corpo físico, que são 5, 6 com a mediunidade, nos dá toda a possibilidade, como o tato, a visão, o paladar, a audição, de vivermos envolto da matéria. E essa força que o corpo físico desprende-se na compreensão que o espírito encarnado, Kardec chama de homem. Então, essa força que o homem, espírito encarnado, faz para compreender a lei divina é dificultado, essa compreensão é dificultada pelo aporte que ele dá em demasia à matéria. Porque numa pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, naquela assembleia de médiuns escolhidos para a publicação ou a publicidade da nova revelação, ele pergunta: há 2 elementos gerais no universo, espírito e matéria? E os espíritos respondem: antes Deus que tudo criou. Então nós sofremos, meus irmãos, porque nos rebelamos, resistimos a compreender, a estudar e a compreender as leis que regem o infinito universo. Infinito universo, que é todo ele coordenado através dessas sábias leis que nós acabamos de enumerá-las na sua infinita pureza, bondade, misericórdia. Então a pergunta: por que sofremos? Por que os conflitos em família? Por que as dores? Por que o desespero?
Porque a contrariedade, a consequência, a rebeldia em não aceitarmos a postura, a decisão do nosso irmão, do nosso cônjuge, do nosso filho que já é casado, tem filhos, e nós queremos interferir porque achamos que não é assim. As leis divinas são para todos nós. E como nos diz o Evangelho, Deus não deixa ninguém isolado. Ninguém, nenhum ser está isolado da criação divina. Mas e como é que sofre? Mas o que é o sofrimento? Precisamos compreender. Porque nós vimos falar, ouvimos falar, e até desenhos fizemos do céu e do inferno, que são conceitos ultrapassados. O Espiritismo, ele é racional, ele exige uma análise da nossa consciência, da nossa razão. Não há mistérios, senão leis que ainda não conhecemos. Por isso a necessidade do estudo, por isso o Espiritismo não é uma religião como as outras, que a gente frequenta o culto e está resolvido. Não é assim. Ele tem como principal objetivo a mudança do nosso comportamento moral. O que é moral? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem a Kardec: moral é a regra do bem proceder. E proceder no bem ou no mal é uma questão do livre-arbítrio de cada um de nós. Porque toda falta cometida, toda ação cometida tem uma reação. Todo mal cometido tem um sofrimento, conforme o conhecimento que tenhamos. Isso é a nossa consciência com a consciência divina, que os espíritos, nossos amigos, chamam a presença espiritual de Deus em toda a sua criação, com o nome de imanência divina. De maneira que toda a bondade divina, a sua sabedoria, encontra-se numa minúscula semente que, aliás, Jesus faz uma maravilhosa parábola, ou parábolas, mais de uma, a respeito da semente. Porque os seus ensinamentos são sementes de vida eterna, nos fala Emmanuel. Cada vez que estudamos o Evangelho e auscultamos, aprofundamos o nosso pensamento naquelas ideias, nós não seremos mais os mesmos. Não seremos mais as mesmas pessoas, porque tudo que Deus cria é o próprio bem. Jesus, Espírito puro, a perfeição que por aqui passou, nos traz esse manancial de exemplos que Ele mesmo nos dá, e que o Evangelho, rico, através de várias propostas e convites de espíritos, inclusive católicos, como Cardeal Merlot, entre outros tantos espíritos, nos trazem sábias lições de orientação pedagógica para que o espírito não sofra, comportamental, como foi lido aqui na mensagem sobre o perdão. Porque a ciência hoje já comprova que uma pessoa
com a índole desequilibrada, com um comportamento muitas vezes abaixo dos próprios animais, porque os animais não matam por ódio, eles matam por instinto para se alimentar. Nós agimos, nós matamos a toda hora, estamos matando irmãos nossos em qualquer lugar desse mundo, e são irmãos nossos. Então, esse tema do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, a sociedade procura hoje urgentemente e quer uma resposta imediata e a solução mais rápida ainda, para ontem, porque o seu marido, o seu filho está doente e a doença não pode acontecer e a doença está acontecendo. A perda de bens materiais, as dificuldades de relacionamento, e nós estamos então gerando o inferno, que não é aquele do fogo eterno, mas um inferno interior, onde a causa está em nós, na nossa revolta. Aí está a esperança, porque, pensando desta maneira, está em nossas mãos a aquisição da felicidade. Uma felicidade que depende de conhecimento, para que a semente seja saudável, ou seja, o ensinamento que nós devemos ter sejam ideias lúcidas, correspondentes ao pensamento iluminado de Jesus. Falamos sobre a fé. Olha, agora, nessa aflição, você precisa ter fé. O que é a fé? Nós batemos no peito e dizemos, eu tenho fé, a minha fé é forte, mas o que é a fé? No capítulo 13 do nosso Evangelho, olhemos, meus irmãos, como é racional esse pensamento sobre a fé. Eles fazem da trilogia Fé, Esperança e Caridade um mesmo pensamento de conquista, um desafio para o espírito. A fé, São Vicente de Paulo, nada mais é do que a pura luminosidade que tem uma alma caridosa. Então, raciocinando, a fé é uma consequência do bem que nós fazemos. Noutra parte do Evangelho, pedi e obtereis. Eu preciso do emprego, eu preciso reatar o relacionamento com meu filho, eu preciso ser bom, pacífico, eu preciso ser amoroso, eu não quero mais ser odioso, ter raiva no meu coração. E eu busco essas soluções e eu não encontro, porque eu quero ser, mas não tenho a instrumentação moral para sê-lo. E o que acontece? Eu nunca me preocupei em ser bom. A bondade que eu fiz foi interesseira, no sentido de dar para receber, de negociar, até de chantagear. A justiça divina, ela se manifesta através da nossa consciência. Quanto mais nós estudamos as leis divinas que estão no Pentateuco Espírita, mais nós adentramos a universalidade desses valores que são infinitos. Porque a doutrina espírita, Kardec, em várias conotações ao longo dos livros dos Espíritos, principalmente, ele chama de a doutrina do infinito, porque a nossa vida é infinita, o corpo é instrumento do Espírito, é a parte material do Espírito que é imortal. Lembra do nosso início? Há dois elementos gerais no universo,
espírito e matéria? Sim, antes Deus que tudo criou. Deus não criou o mal, Deus não criou a aflição, Deus não criou o sofrimento. Ainda ontem perguntamos para uma pessoa: como é que você vai? Eu vou aqui sofrendo muito. Vou aqui como Deus quer. Deus não quer que nós soframos. Deus, tudo que Ele cria em toda a sua lei, não tem uma lei, um átomo para o mal. Tudo é beleza, tudo é perfeição, tudo é amor, tudo é alegria, tudo é felicidade. Precisamos considerar que essas aflições que nós sofremos são todas naturais ao mundo de provas e de expiações. O mundo de provas e expiações é o imediato ao mundo primitivo e antecede ao mundo de provas e expiações o mundo de regeneração, onde o bem será em uma proporção maior do que o mal. Então, a doutrina espírita coloca o espírito, que somos todos nós, encarnados e desencarnados, sob a ótica da lei divina, e que depende de cada um de nós para prosseguirmos uma caminhada mais lúcida, mais firme, mais clara, mais segura nos nossos passos, porque a matéria, ela serve para a evolução do espírito, que é imortal. Nós reencarnamos no meio dos espíritos, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, os vizinhos, para evoluirmos. Quando a gente reclama, e nós reclamamos, nós gostamos de reclamar, significa que por que a reclamação não faz bem? Porque está dando uma conotação de aquilo que está acontecendo comigo não é justo. E na criação divina não há injustiça. Então quer dizer que todo problema que me aparece, sim, é meu, é nosso, é de cada um. Por isso é que Jesus enfatiza: reconciliai com os teus adversários enquanto estás a caminho, a fim de quitar essa aflição, porque quanto mais a gente deixa para lá, mais potencializa a aflição, mais forte fica o sofrimento. Porque tudo que Deus cria, repetindo, é para o bem. E nós precisamos adentrar a nossa inteligência no bem. O passe, a água fluidificada, as palestras são importantes coadjuvantes no tratamento do espírito, na educação do espírito. Mas nós vamos encontrar o ator principal, remodelador, nas obras de Kardec, especialmente em Jesus, que nos fala para que não alberguemos em nosso coração ressentimentos. Quando a gente não gosta do que as pessoas nos falam, nós ficamos fervendo por dentro, porque não gostamos. E precisamos respeitar. Mas ele está me ofendendo. Sim, eu vou me ofender se eu quiser, porque as palavras são dele. Nós devemos nos preocupar com as ofensas que nós fazemos aos outros. E não é só sobre a palavra.
Para que eu vou falar bem alto para ele ouvir, porque eu quero odiá-lo, para ele saber que eu odeio. Uma palavra horrível. Porque a palavra é a materialização do pensamento. E nós pensamos numa atitude deliberada, o livre-arbítrio. Pensamos e agimos mentalmente, criando mentalmente aquilo que pensamos, aquilo que idealizamos. E através da lei de sintonia, nós atraímos os espíritos inferiores, que vão potencializar a nossa atitude no mal. É assim que, repetidas vezes, pensando no mal, agindo no mal, nós temos a aproximação de entidades vingativas que desejam, por ciúme, por inveja, nos colocar um contra o outro, e conseguem. E nós cedemos. Nós dividimos com eles patamares mentais de profunda treva, que vem gerar conflitos que já eram para ter sido resolvidos, mas que encontram no egoísmo a prontidão, o muro quase invencível, que deve ser vencido pela caridade. Quando nós ativamos a caridade, e a casa espírita, toda ela, tem o setor da caridade, porque sem caridade, até Kardec tinha um slogan, né? Fora da igreja não há salvação. A igreja é uma entidade física, material. A caridade é virtude do Espírito. Então os Espíritos aconselharam a Kardec: fora da caridade não há salvação. Porque toda a lei divina, as infinitas leis divinas que conspiram para a felicidade do ser humano e para todas as leis que vigem no universo, a caridade está implícita. Uma planta, por exemplo, olha no subsolo, as raízes adentrando ao escuro solo, se alimentam dos vermes, dos sais minerais, sobe a seiva, a árvore de 40 metros ou mais, e o homem, a ciência sábia que está chegando nos outros planetas, não consegue criar uma célula, morta que seja. E nós olhamos então os animais, também com vida, e nós homens, seres especiais da criação. Por quê? Porque os animais não têm livre-arbítrio e nós temos. Nós somos co-criadores da criação divina e fomos criados para atingir a perfeição, embora que relativa. Entretanto, ainda nos desgastamos no ódio, na virulência desse egoísmo e do orgulho que ainda insistem em permanecer conosco. Jesus, meus irmãos, não está crucificado. Jesus é a energia, força viva da nossa vida, em nossas vidas. Quando nós pegamos um livro para ler, o autor está ao nosso lado, nas nossas mãos. E o que é que nós estamos fazendo desde que Jesus foi crucificado? Se somos espíritos em constante processo reencarnatório,
em programas pré-reencarnatórios, rigorosamente selecionados, como nos informam as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, porque nós estamos muitas vezes equivocados. Achamos que morrer é aniquilamento, quando que a morte é do corpo físico, é a parte material, que nem morre, nem se aniquila, se transforma. Vai formar outros corpos, os átomos daquele corpo que desencarnou. O espírito libertou-se quando tem conhecimento, porque quando não tem conhecimento do mundo espírita, ele permanece aqui, lá em casa. Olha, faleceu lá e eu estou vendo, a mãe viu o pai não quer subir, quer dizer, não quer se afastar, e a gente chora, outros xingam. Tem um livro aqui na livraria do JEP, Voltei, do irmão Jacó, narra a desencarnação de Frederico Finger, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele achava palestrante, passista da federação. Sofreu muito. Voltei, irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. Nós precisamos ter a consciência de que desencarnar é multiplicar os sentidos do espírito no mundo espiritual. E aonde é o mundo espiritual? É bom que nós saibamos onde que não é o mundo espiritual, porque em toda parte é o mundo dos espíritos. Aqui há uma assembleia de espíritos desencarnados. Quando nós discutimos em casa, uma outra assembleia de espíritos também interessados na discussão. Quando nós comentamos sobre a partilha de bens, de uma maneira egóica, truculenta e raivosa, a herança ao coitado do defunto que desencarnou, quer dizer, defunto só pode ser desencarnado, não é? Então, ele sofre porque fica ali querendo que a filha ficasse com a maior parte, que a mulher ficasse, e as pessoas xingando e se degladiando em função da matéria, que daqui a pouco vão deixar também. Esses conflitos que nós criamos em vidas anteriores, renascemos para refazer os nossos raciocínios, a fim de que o amor vença as nossas imperfeições. Porque todo sofrimento é consequência do mal. Todo conflito que nós temos, que passamos, nos pertencem. No momento que eu começo a melhorar o tônus mental e me inserir na criação divina, o meu pensamento, o nosso pensamento, intercambiar com o pensamento divino, nós começamos a mudar a estrutura intelectual, psíquica do espírito. Pela inteligência compreendemos que a vida continua e continuará independentemente de querermos ou não. Nós precisamos atualizar o conhecimento da reencarnação. Bezerra de Menezes, o nosso querido médico que trabalha demais para curar, porque Jesus, ele segue na equipe de Jesus. Bezerra de Menezes, ele desencarnou 8 horas da manhã, 8 horas da noite ele já dava comunicação, porque ele já estava espiritualizado, já compreendia. Nós daqui a pouco estaremos, ou seja, o corpo estará dormindo, e eu, espírito, onde estarei?
Para onde eu vou? Kardec fala assim: não façais como o cavaleiro, que ao final da tarde, depois de longa caminhada durante o dia, desatrela o cavalo para ele pastar e ele fica do lado do cavalo, ao invés de sair para explorar a vizinhança, procurar um albergue, um ensinamento, uma estrutura de ensino para si. Não, ele fica do lado do cavalo. E ele diz mais ainda na Revista Espírita, diz assim: o mecânico que não é espiritualizado, o corpo dorme e ele vai para a oficina, em espírito, porque o espírito é a realidade pura da vida. Encarnados aqui, o corpo físico exerce uma força sobre o espírito. Por exemplo, os vícios, bebida, alcoolismo, tabaco, etc., que impede o corpo físico. E o espírito obedece. E essa viciação é levada pelo espírito quando desencarna, não fica no corpo físico, vai com ele, porque a vontade de beber é uma exigência do corpo físico, mas eu é que quero, é o indivíduo que quer. Nas comunicações, nós vemos os espíritos querendo um cigarrinho, um traguinho, não é? Então, esses conflitos que nós criamos, todos podem ser evitados, porque quando Jesus estava conosco aqui durante a sua permanência, a cura que Jesus fazia não era a cura do corpo físico, era a cura do espírito. Só que como o espírito está encarnado, ele então recebia aquela dose de amor, o seu espírito, e drenava para o corpo físico, e a chaga sumia. É assim. É assim que acontecem as doenças. De tanto fazer o mal, eu vou fazendo o mal, eu vou fazendo o mal, eu vou me deleitando no mal, eu fico vibrando quando acontece uma coisa errada para o outro. Eu vou determinando essa energia mental que me acompanha, a minha aura. A aura é essa energia, produto do pensamento, que guarda uma relação de qualidade com a qualidade mental. Uma pessoa que pensa no mal, que gera vingança, que está sempre pensando no mal, ela não tem uma energia saudável. E as nossas auras entrecruzam-se quando nós emitimos o nosso pensamento. Kardec fala que aonde está o teu pensamento, lá está a tua alma, porque é a alma que pensa. A alma é o espírito encarnado. Então, a atividade da vida é muito mais complexa do que nós possamos pensar. Quando nós pensamos nos achismos, livros que não são recomendados, que não são livros de referência, as pessoas colocam ali coisas ali que nós precisamos atilar o nosso raciocínio, a fim de que o conhecimento possa ser claro, firme e seguro, dentro do pensamento de Kardec, que retrata o pensamento dos espíritos. Então, nessas causas atuais das aflições, das nossas aflições, nós vamos encontrar as causas dos conflitos do nosso filho que é teimoso, do marido que é chato, da mulher que escraviza. Todas essas dificuldades são oportunidades abençoadas de nós melhorarmos a nossa conduta, substituindo os defeitos pela virtude. Jesus, quando curava, e as curas que acontecem aqui mesmo, durante a palestra, durante o passe, na nossa casa, durante a oração, é quando nós já estamos no ponto de trocar os defeitos que nós tínhamos. A gente fala assim: eu era assim, eu pensava assim, agora eu não penso mais.
Só que quando pensava no mal, gerou uma doença. Quando ele começa a pensar no bem, aquele defeito começa a ser mudado para a virtude. O egoísmo tem um longo caminho da caridade. O orgulho tem um longo caminho da humildade. E aí, dotando-se lentamente dessas virtudes, nós vamos adquirindo o patamar saudável da mente que projeta-se no bem, que compreende a necessidade de ser bom. Porque quando nós ainda vivenciamos as enfermidades da alma através desses defeitos, nós postergamos a nossa felicidade, nós adiamos a nossa felicidade. É necessário que tenhamos os nossos momentos de reflexão sobre nós mesmos. Se eu preciso mudar, se eu acho que eu devo mudar, eu preciso ter um momento de solidão comigo mesmo, para que quando chegar o teste da ofensa, eu saiba perdoar e não dê propagação ao mal. Propaguemos o bem. Sejamos a última porta da má notícia, porque quando nós divulgamos o mal, nós assinamos aquela maldade. Nós avalizamos. Você sabia que o fulano traiu e tal? Meu pensamento, nosso pensamento começa a vivenciar aquilo que está lá na outra cidade, lá na Europa. Porque nós estamos vivenciando e não satisfeitos, vamos procurar na internet e tal, como é que acontece, e a nossa mente fica toda ela inserida nesses pensamentos profundamente perturbadores. Se fizermos isso no bem, formos estudar um bom livro, os bons exemplos, as boas atitudes, é saúde do espírito, que recompondo-se de pensamentos saudáveis, altruístas e de esperança, ele se comporta como verdadeira torre do amor, a espargir alegria, esperança, bondade, aconselhamentos. Ele começa a participar, a ser um instrumento do bem. E quem é que vai se aproximar por lei de afinidade? Os espíritos, como diz no capítulo 28 do nosso Evangelho. Espíritos cuja única ocupação é o bem. Nós podemos nos ocupar só com o bem. Olha que desafio. É um desafio, não é difícil. Vamos tirar do nosso vocabulário a palavra difícil, porque difícil parece uma coisa intransponível, é difícil, meu Deus. Não, todo bem é um desafio e uma necessidade de nós adquirirmos a consciência tranquila. Consciência tranquila é igual a paz. Paz e a consciência tranquila é quando eu faço todo o esforço para vencer as minhas más inclinações. Sabe como é que se chama isso no Evangelho? Merecimento. Olha que interessante. Merecimento, então, eu mereço. Eu não preciso ter adquirido aquele patamar de evolução, aquele grau de angelitude para merecer a felicidade. A felicidade ainda, e por muitas reencarnações, será relativa, porque não compreendemos ainda as possibilidades evolutivas do espírito. Sabemos que precisamos evoluir, mas é lento, diz no Evangelho, Livro dos Espíritos, quase imperceptível a nossa evolução. Mas o Espiritismo, ele é uma doutrina
de esperança. Olha, eu errei, mas se eu errei, eu posso corrigir. E ao corrigir, eu deixo novamente aquele raciocínio, eu deixo o defeito de lado e começo lentamente a inserir a virtude do amor dentro da minha mente, agilizando o processo de aproximação com a lei divina. Porque a felicidade, a conquista da paz, é diretamente proporcional à nossa compreensão da lei de amor que Jesus nos traz. Quanto mais amamos, não o amor material, mas o amor de alma para alma, que está implícita a tolerância, o respeito no outro em querer ser o que ele deseja ser, embora nós não desejássemos que ele fosse assim. É um ente querido nosso, mas vamos nos esforçar, porque muitas vezes procuramos pelos espíritos que nenhum senhor. Essa semana, num projeto que nós desenvolvemos, ele falou assim: eu agora estou com coragem para lhe perguntar. Ele faz hemodiálise, ele teve 2 AVCs, ele tem problemas, 15% só dos rins dele funcionam. E um amigo assim, nós nos reconhecemos muito. E ele teve também 2 problemas cerebrais, 2 enfermidades do cérebro. E ele dizia: eu estou aqui, meu irmão, trabalhando, e ele me ajudando nesse projeto de amor e de caridade. E me explicou que morou em Manaus muitos anos, que tinha um pai que era espírita, e ele viu as comunicações e tal. E ele diz assim: agora eu estou com coragem, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque eu notei um certo ceticismo dele com relação a Deus. E ele diz assim: Deus, eu não acredito em Deus. Melhor, eu acho que Deus existe, mas eu tenho dúvida com relação aos espíritos, porque eu estava em casa, ouvi aquele tiro, pensei que fosse alguém caçando lá em Manaus, e quando vi o corpo do meu pai caído, e ele tinha se suicidado. E eu pergunto a você: por que os espíritos não ajudaram? E é uma pergunta que nós fazemos. E os espíritos nos ajudam. E eu falei para ele: ele nos ajudou, ele lhe ajudou, ajudou seu pai, e ajudou muito seu pai. Mas os espíritos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, que é sagrado. Eles vão dizer para nós: não faça isso, não ofenda, não mate, não produza mais dor para você, nem conflito para o outro, porque isso aí pode gerar várias outras reencarnações. Nos falam em sonhos, nos falam nas nossas preces, nos inspiram. Mas a frequência mental nossa, noutro pensamento de egoísmo e de orgulho, de maldade, não encontra a sintonia receptiva desses nossos espíritos amigos, protetores, sábios, que querem nos ajudar. E assim, nós cometemos os nossos deslizes. No Pai Nosso, Jesus nos informa: perdoa assim como perdoamos. É uma condição, é condicional do perdão. Como eu quero ser perdoado se eu julgo o outro ainda? Nós vivemos de comparações, temos a nossa própria tabela de justiça. Ele merece, é isso mesmo, tem que ser assim. Nós não conseguiremos sair dessa estrutura enferma enquanto julgarmos. Chico Xavier diz assim: definitivamente não julgueis, porque quando nós julgamos, nós condenamos, nós achamos defeito nas pessoas, e o defeito que nós achamos nas pessoas são aqueles que nós trazemos, por isso reconhecemos. Jesus pede que perdoemos. Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa
do nosso comentário sobre a aflição. Por que nós geramos a aflição? Como evitar o sofrimento? Recordando que Deus não cria o sofrimento. Todas as suas leis conspiram para a paz e para a felicidade interior. Que Jesus continue a ser o nosso guia, o nosso médico, sem intermediários, e que possamos vencer as atribulações da vida com alegria, porque afinal de contas é durante o processo de sofrimento, de crise. A crise é o momento de nós crescermos pela inteligência, pelo discernimento, mantendo a calma, a paciência, a tolerância e a confiança em Deus. Assim venceremos. Aliás, nosso querido Gilson falou numa mensagem anterior, na abertura dos trabalhos. Jesus nos ampare, nos ilumine sempre, que possamos voltar com segurança aos nossos lares e durante o sono nós possamos ter a companhia dos nossos mentores, do nosso anjo guardião. E amanhã de manhã, quando acordarmos, possamos ainda estar sob a influência da caridade, do amor, do aconselhamento desses nossos mentores do mundo maior, cuja única preocupação é o bem. Muito obrigado, uma boa noite. Pessoal, nós vamos pedir ao nosso querido Tiago Ribas que faça a nossa prece final. Então, logo ele conclua, a gente vai saindo de 3 em 3 filas para o passe, tá certo? E como é que a gente diz para o amigo que a gente gosta? Volte sempre. E muito obrigado pelo carinho. Ao fazermos a nossa prece, mentalizemos Jesus como força viva nas nossas vidas. Mestre, amigo, ilumina nossos pensamentos pelo teu pensamento. Envolve a nossa humanidade inteira no teu amor infinito, a fim de que o sofrimento, as angústias, as dores sejam eliminadas através do teu evangelho de amor e de paz, de consolação. Permita, Jesus, com que aqueles que todos vieram possam ter os seus pedidos realizados nos hospitais, nas cadeias públicas, as nossas mãezinhas, os nossos filhos abandonados possam receber, Senhor, a tua bênção, o teu amparo, a tua luz. Que a tua bondade ilumine os nossos pensamentos e possamos ser cada vez mais uma antena psíquica do teu amor, espalhando o bem, a alegria e a felicidade. Que assim seja.